É importante lembrar, ao discutir sobre os primeiros humanos, que por milhões de anos nós não éramos predadores no topo da cadeia alimentar. Levou uma quantidade significativa de tempo para os primeiros humanos alcançarem a posição em que atualmente nos encontramos, assustadoramente e lamentavelmente dominantes sobre todo o reino animal. Nesses primeiros anos, os humanos enfrentaram uma ampla gama de ameaças. Qualquer coisa, desde crocodilianos, herbívoros agressivos, ursos gigantes e até mesmo pássaros enormes, eram tanto perigosos quanto comuns no Pleistoceno. Um grupo de predadores, no entanto, se destaca infamemente acima de todos os outros em ambos os rankings de popularidade e infâmia: os gatos de dentes de sabre, ou tigres de dentes de sabre, como ficaram conhecidos coloquialmente. O próprio nome é suficiente para provocar uma poderosa imagem mental. Um felino gigante, muito mais feroz do que os leões e tigres da era moderna, ficava olhando para o seu território enquanto mostrava suas presas e rugia. Em todo o mundo, os gatos de dentes de sabre eram um grupo proeminente e perigoso de animais. Mas é importante lembrar que isso é apenas o que eles eram: animais. Assim como nós, esses mamíferos mortais tinham vidas sociais complexas, emoções e hábitos que geralmente são ignorados em favor das espetaculares armas de caça ostentadas por esses predadores de topo. No vídeo de hoje, vamos examinar vários dos mais proeminentes gatos de dentes de sabre que viveram nas pradarias do mundo do Pleistoceno, que nossos primeiros ancestrais começavam a conquistar. Vamos olhar para animais de todo o mundo, explorando como eles viviam e caçavam ao lado de nossos parentes distantes. Sente-se e relaxe enquanto te levamos de volta ao Pleistoceno para explorar os tigres de dentes de sabre, os predadores pré-históricos dos primeiros humanos. Uma coisa que pode te surpreender sobre esses predadores pré-históricos é a posição deles na árvore genealógica dos felinos. Hoje, todas as espécies de gatos estão na ordem carnívora, uma família mais ampla que contém animais semelhantes e relacionados: cães, ursos, doninhas e focas, entre muitos outros. Dentro de carnívora, todos os gatos estão em uma família conhecida como Felidae, um grupo muito diversificado que contém de tudo, desde leões e tigres até pumas e caracais, juntamente com gatos de areia e da selva muito menores, entre outros. Muitos desses gatos maiores, como leões, tigres, leopardos e jaguares, são colocados na subfamília Pantherae, enquanto alguns dos gatos tipicamente menores, incluindo não apenas gatos de areia e da selva, mas também chitas e pumas, são colocados na subfamília Felinae. Onde isso deixa os gatos de dentes de sabre, então? Eles, na verdade, se situam fora de ambas as subfamílias, dentro de uma subfamília separada na família Felinae. Essa subfamília é conhecida como Machaerodontidae, e todos os animais que vamos discutir no vídeo de hoje estão intimamente relacionados neste grupo. Embora esses gatos estejam relacionados entre si, eles não estão intimamente relacionados aos tigres, o que pode levar a alguns equívocos sobre seu famoso apelido. Eles também não estão particularmente intimamente relacionados a outros gatos na família Felidae e se separaram de um ancestral comum muito mais cedo. Machaerodontidae contém uma variedade de subgrupos, e gatos deste grupo podiam ser encontrados em muitos continentes, nas Américas, Ásia, África e Europa. O nome da subfamília é derivado das palavras gregas para dente de adaga, pois todos os gatos deste grupo ostentavam os caninos em forma de sabre característicos que os auxiliavam em suas técnicas de caça únicas.
Muitos desses gatos, nesta subfamília, preferiam campos abertos como pradarias, pampas e savanas e estavam adaptados para abater grandes presas. Esses gatos apareceram pela primeira vez na época do Mioceno inicial, cerca de 23 milhões de anos atrás. Quando nossos ancestrais humanos chegaram à cena, eles estavam entrando em um mundo que já era governado pelos predadores de dentes afiados. Em muitos ambientes, eles eram os predadores de topo que tornariam a vida dos primeiros humanos muito difícil. Assim como nós, esses gatos evoluíram primeiro na África e conseguiram se espalhar pelo mundo ao longo de sua história evolutiva. Os humanos encontrariam uma ampla gama de espécies em quase todos os continentes em que se aventuraram. Em cada lugar, eles quase sempre seriam os predadores de topo. Não foi até a época Holocena, a mesma época em que nos encontramos hoje, que os gatos macarodontanos se extinguiram, tendo sido forçados a competir por recursos alimentares tanto com as espécies de gatos contemporâneas quanto com grupos de humanos primitivos tecnologicamente avançados. Também é interessante notar que os dentes em forma de sabre não eram uma característica exclusiva dos gatos Machaerodontidae. Embora esses gatos sejam, sem dúvida, os animais mais famosos a terem ostentado essas armas impressionantes, muitos outros predadores ao longo da história usaram essa técnica para subjugar suas presas. O primeiro exemplo disso pode ser rastreado há mais de 250 milhões de anos, quando gorgonopsídeos, como o Licanops, perambulavam pelos cerrados africanos do período Permiano, muito antes mesmo dos dinossauros aparecerem em cena. Até onde sabemos, após a extinção dos gorgonopsídeos, os dentes de sabre ficariam adormecidos no registro fóssil até que o Cenozoico chegou, com marsupiais como o Thylacomilos evoluindo alguns dos caninos curvados mais impressionantes já vistos. Outros grupos de mamíferos carnívoros seguiriam o mesmo caminho. Os criodontes, os nimbravídeos, os hienodontes e os barbarofilídeos, todos eles mamíferos predadores que eram superficialmente semelhantes aos gatos. Este vídeo começa numa fase muito avançada da evolução do dente de sabre, onde o último grupo de animais a possuí-los são os gatos Machaerodontidae. Deinofelis é o gato que estava lá desde o início. Ao longo dos anais da evolução humana, ele foi, dentre todos os dentes de sabre, o que a maioria dos primeiros humanos estava mais familiarizada. Espécies dentro do gênero Deinofelis eram difundidas tanto nas épocas Plioceno quanto Pleistoceno, aparecendo aproximadamente 5 milhões de anos atrás nas planícies da África. Por volta de 1 milhão de anos atrás, o gênero havia se diversificado e alcançado a Europa, Ásia e até a América do Norte, mas foram nossos ancestrais na África que passaram mais tempo ao redor desta espécie. Muitas espécies de dinófilos eram grandes, aproximadamente do mesmo tamanho que as onças e leopardos modernos, e ao contrário de muitos dos gatos de dentes de sabre, eles preferiam ambientes florestais mais densamente abrigados. Isso levou os cientistas a especularem que, como esses gatos, ele pode ter possuído uma pelagem manchada para ajudá-lo a se misturar ao ambiente e perseguir sua presa com um maior grau de facilidade. Os dentes caninos do Dinófilos eram mais curtos do que os vistos em gatos de dentes de sabre posteriores, mas ainda eram significativamente mais longos do que os encontrados em leões e tigres modernos, indicando, sem dúvida, a qual subfamília esses animais pertencem. Quando o Deinofelis evoluiu pela primeira vez, ele não era o animal mais temido na África.
Esse título foi para os primeiros leopardos que eram especializados em escalar árvores para pegar suas presas, o que significa que quase nenhum lugar era garantido como seguro para os australopitecos e os primeiros membros do gênero Homo que viviam na África subsaariana. Deinofelis, então, preferia caçar grandes animais que pastavam, como antílopes e equinos. Como muitos grandes felinos, Deinofelis provavelmente usava a vegetação rasteira como cobertura, o possível padrão, manchado ou listrado em sua pelagem, quebrando sua forma na luz baixa. Uma curta perseguição teria ocorrido assim que o felino encontrasse um lugar adequado para emboscar seu alvo. Nem todas as caçadas teriam sido bem-sucedidas, mas usar a furtividade teria sido preferível para um animal que não foi feito para perseguições de longa distância. Existem evidências de que o Dinófilos predava o Australopithecus africanus, uma espécie que tendia a preferir as florestas da antiga África mais do que as planícies abertas. Este era um primata que ainda não havia dominado completamente a arte de andar ereto por longos períodos de tempo, e por isso passava muito tempo perto de árvores. A espécie provavelmente cruzava caminhos com o Dinophelus frequentemente, e alguns desses encontros eram provavelmente hostis, para dizer o mínimo. Além disso, crânios do parente humano primitivo, Paranthropus, foram encontrados em sítios fósseis na África do Sul que parecem ter sido perfurados por dentes que correspondem ao tamanho e distância dos que eram possuídos pelo Dinófilos. Acredita-se que isso tenha sido uma ocorrência rara, talvez quando os gatos foram expulsos das florestas e para as planícies por fome. Dinopheles era famoso não apenas por seus dentes de sabre, mas por seus poderosos membros anteriores, que se acredita terem sido usados para imobilizar uma presa no ato de matá-la. A estrutura social e o comportamento de Dinopheles são conhecidos apenas superficialmente, inferidos por descobertas especiais que foram feitas na África do Sul, não muito longe das cavernas Sterkfontein. Neste local, conhecido como Fazenda Bolt, foram encontrados os restos de uma família de dinofílos, preservados juntos em uma proximidade muito próxima. Um macho, uma fêmea e um filhote estavam presentes no que se acredita ter sido uma antiga fossa, uma armadilha natural em que vários animais infelizes se encontraram. Isso é uma evidência de comportamento social, sugerindo que os gatos possivelmente viviam juntos em grupos. Abaixo da família Dinófilos, na fossa, na fazenda Bolt, jazem os restos de um pequeno grupo de babuínos. Acredita-se que os gatos podem ter tentado predar os babuínos que estavam presos na fossa, apenas para se encontrarem presos lá por sua vez. Há também evidências substanciais de que Deinofelis pode ter se abrigado em cavernas, pois uma grande quantidade de restos de gatos foi descoberta dentro delas. Acredita-se que todas as 8 espécies nomeadas de Deinofelis tenham se extinguido quando o final do Pleistoceno deu lugar à última era do gelo. À medida que as florestas das quais dependiam se transformavam em pastagens secas, as principais fontes de alimento dos gatos desapareceram. E eles se viram incapazes de se adaptar a um mundo que mudava rapidamente. Como os outros gatos de dentes de sabre, eles eventualmente desapareceram completamente. Outro gênero generalizado de gato macarodontino, que surgiu no registro fóssil por volta da época do Mioceno Médio, o Macerodus, infelizmente, se tornou algo como um táxon cesto de lixo nos últimos anos. Este é um termo usado por biólogos para descrever um gênero de animal que é usado para classificar espécies, cujo posicionamento exato é incerto. O gato foi descrito e nomeado pela primeira vez em 1832 por Johann Jacob Kaup,
um naturalista alemão. Antes dos estudos de Kaup, acreditava-se que os restos pertenciam a uma antiga espécie de urso, mas Kaup conseguiu identificá-los como um gato de dentes de sabre. Com o passar dos anos, muitos restos de outros gatos de dentes de sabre foram colocados dentro do gênero Macerodus, com fósseis que, na verdade, pertenciam a animais como Megantherium, Nimravides, Sensano Smilus, tendo sido atribuídos a ele ao longo dos anos. Isso, desde então, foi corrigido. E embora Macarodus ainda seja algo como um táxon cesto de lixo, ainda é um gênero válido, e o gato conhecido como Macarodus realmente existiu. Com o tamanho médio de um leão moderno, a maioria das espécies de Macarodus tinha 1 metro de altura e 2 metros de comprimento. Era conhecido de locais em toda a África, Europa, Ásia e América do Norte, em 5 espécies descritas com confiança. A maior dessas era uma espécie da China, conhecida como Macerodas horribilis, que estava entre os maiores gatos macerodontinos, em geral, pesando mais de 400 quilogramas. Isso é mais do que o dobro do peso médio de um leão, o que o tornaria um predador formidável e volumoso. Os crânios de Macarota são estreitos, mais grandes, com longos caninos, semelhantes a facas que se tornavam menos e menos serrilhados à medida que o animal os usava. Devido ao tamanho volumoso e às pernas curtas deste gato, os cientistas conseguiram inferir que todas as espécies conhecidas eram predadores de emboscada, esperando em meio à folhagem esparsa ou longas gramas das planícies abertas, fazendo um movimento para atacar apenas quando a presa estava perto o suficiente. Apesar do comprimento de seus enormes caninos, o Macerodus era capaz de acomodar seus dentes confortavelmente em sua boca. Ao contrário de espécies posteriores, como o Smilodon, cujos dentes eram tão grandes que ficavam permanentemente fora das mandíbulas, acredita-se que as espécies de Macarodus eram saltadores habilidosos, capazes de saltar sobre uma presa para usar seus dentes caninos para infligir uma ferida cortante na garganta. Como muitos gatos de dentes de sabre, as longas presas caninas do Macarodus eram delicadas e eram usadas para restringir a presa apenas como último recurso. Enquanto os pesados braços do gato prendiam uma presa, os dentes só seriam usados se o gato estivesse confiante de que um golpe fatal seria dado. Arriscar quebrar os dentes era uma possível sentença de morte e teria tornado o gato incapaz de fazer uma matança limpa e rápida, o que poderia resultar em inanição. Os fósseis de Maquerodas são muito conhecidos do local Cerro de los Batallones, na Espanha, onde era um predador de grandes herbívoros. Muitos animais diferentes estavam no menu do gato, desde parentes iniciais de girafas e rinocerontes até cavalos, veados, antílopes e até mesmo elefantes. Na América, acredita-se que as espécies de Macarodus eram capazes de derrubar até algumas espécies de preguiças terrestres, entre os animais mais grandes e perigosos das planícies abertas. Curiosamente, os dentes de Macarodus da Espanha mostram um alto grau de quebra, sugerindo que esses gatos realmente estavam usando seus dentes para segurar uma presa, uma jogada de alto risco de fato. Macarodus cabir, do deserto de Jurabe, no que é hoje o extremo norte do Chad, na África Central, é a espécie que se acredita ter sido antropófaga. Sahelanthropus, um gênero de primata primitivo que teria se assemelhado a chimpanzés e humanos, acredita-se ter sido uma presa-chave para essa espécie. Esta era uma espécie de Macarodus particularmente grande e que teria sido uma ameaça persistente para nossos primeiros ancestrais nesta região.
Acredita-se que o comportamento social em macaródos tenha sido altamente semelhante ao observado em grandes felinos modernos. Como um predador das planícies abertas, é possível que esses gatos possivelmente vivessem em bandos como os leões modernos, talvez liderados por um único macho, com as fêmeas realizando a maior parte da caça. O comportamento de caça em grupo teria aumentado as taxas de sucesso na busca por comida, e como tantos grandes herbívoros cruzavam o caminho desses gatos, era quase uma necessidade. Homo therium era o que se tornou conhecido como um gato de dentes de cimitarra e era um gênero extremamente difundido. Conhecido tanto nas Américas quanto na extensão da Eurásia e também na África, este gato apareceu pela primeira vez no início do Plioceno e viveu até o final do Pleistoceno, o que significa que cruzou caminhos com várias espécies de humanos primitivos. Então, o que diferencia o Homo therium dos outros macarodontinos, para que ele seja referido como um gato de dentes de cimitarra e não um de dentes de sabre? A diferença óbvia são os dentes. Os caninos de sabre do Homo therium eram muito mais curtos e curvados do que os encontrados em outros macarodontinos, um indicador de que ele estava muito mais à vontade, caçando presas de movimentos mais rápidos que não precisavam ser abatidas com um golpe na garganta. A segunda diferença pode ser vista na estrutura dos membros desses gatos espetaculares. Embora, no geral, o Homo therium fosse menor em estatura do que os gatos que conhecemos até agora, suas pernas eram proporcionalmente muito maiores. O Homo therium corria em 4 pernas alongadas e esbeltas que permitiriam uma grande velocidade. Isso permitiu que ele caçasse mais como uma chita do que um tigre, e era um predador de perseguição de herbívoros menores e menos volumosos. Ele vivia em habitats abertos e alpinos, e acredita-se que estava muito mais adaptado à vida na estepe do mamute do que seus parentes, o que significa que era capaz de sobreviver por mais tempo em uma maior variedade de áreas. Acredita-se que ele era diurno, caçando durante o dia e dormindo à noite. Devido às suas fantásticas adaptações para uma vida em ambientes mais frios e abertos, o Homo therium era um predador ávido de uma grande variedade de presas. Acredita-se que os felinos africanos não só predavam antílopes e cavalos de movimentos rápidos, mas também filhotes de elefantes. O Homo therium, do hemisfério norte, quase certamente caçou os primeiros humanos e esteve vivo na Terra durante quase toda a nossa história evolutiva. Garras retráteis afiadas e mandíbulas poderosas significariam que nossos primeiros ancestrais viviam com medo desses predadores de perseguição rápidos e intimidadores. Para referência, imagine um animal, do tamanho e forma de um leopardo, correndo em sua direção, mas com pernas muito mais longas. Enquanto um leopardo depende de furtividade, o Homo therium teria tido enormes reservas de resistência. Quando você se cansa, o Homo therium pode continuar. Na América, especificamente no Pleistoceno, Texas, uma série de esqueletos de Homo therium estão associados aos restos próximos de mais de 400 filhotes de mamute individuais. Os Homo therium descobertos aqui variam muito em termos de idade. Indivíduos idosos jazem ao lado de adultos no auge de suas vidas, que por sua vez cuidavam de filhotes, que também podem ser encontrados nesses depósitos. Acredita-se que este local, conhecido como a Caverna Friesenhahn, era uma espécie de toca para um bando de Homo therium, pertencente a uma população de felinos que se alimentava de jovens mamutes como sua principal fonte de alimento. Isso é uma evidência direta de comportamento social complexo.
Acredita-se que um bando de felinos teria caçado juntos para derrubar um mamute antes de trabalharem juntos para arrastar a presa de volta à caverna para comer como uma comunidade. Embora os membros anteriores fossem esguios e construídos para velocidade, eles também proporcionavam ao felino uma grande quantidade de musculatura e força, o que significa que ele estava perfeitamente equipado para derrubar presas fortes, bem como rápidas. Acredita-se até que o felino teria desmembrado os mamutes em pedaços mais transportáveis para que cada gato pudesse transportar uma parte justa da carcaça de volta à caverna para que outros pudessem desfrutar. O comportamento de caverna provavelmente foi explorado como um meio de lidar com outros carnívoros competidores da região. Lobos diretos, ursos de cara curta e outros felinos, como leões americanos, viviam nessas terras e poderiam ter dominado o Homotherium por sua comida nas condições certas. Abrigar-se em uma caverna com todo o grupo familiar significava que problemas como esses eram minimizados. Megantyrion era um gênero diversificado de felino dentes de sabre que prosperou ao longo do Mioceno, Plioceno e Pleistoceno em toda a América do Norte, África e Eurásia. Tornou-se mais raro no hemisfério sul, pois não era um gato construído para ambientes florestais, preferindo caçar sua presa nas planícies abertas. Alguns dos fósseis mais antigos de Megantyrion datam de cerca de 4,5 milhões de anos atrás e, notavelmente, foram encontrados na América do Norte. Portanto, está sendo proposto que este era um gato que seguiu as rotas de migração opostas às de seus parentes, tendo evoluído na América do Norte, espalhando-se mais tarde para a Ásia através do Estreito de Bering. A partir daqui, chegou à África aproximadamente 3,5 milhões de anos atrás e chegou à Europa cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Porém, o ceticismo continua. Alguns restos de cânion, possivelmente pertencentes ao Megantyrion, podem ter 7 milhões de anos, tornando a África seu local de nascimento evolutivo. As espécies de Megantyrion eram essencialmente o oposto de Homotherium. Era uma espécie curta, robusta e pesada, do tamanho de uma onça-pintada moderna. Seus músculos do pescoço estavam entre os maiores de todos os gatos conhecidos, o que ajudava a entregar uma mordida muito perigosa nos pescoços dos herbívoros que caçava. Acredita-se que as espécies europeias de Megantyrion predavam mamíferos de cascos grandes, bem como filhotes de elefantes e rinocerontes. Não era apenas um caçador eficaz no chão, mas também seria livremente capaz de escalar árvores com extrema habilidade, talvez arrastando suas presas para grandes galhos para se livrar dos abutres no chão. Em contraste com alguns dos outros gatos macarodontinos, acredita-se que o Megantyrion era solitário, muito parecido com um leopardo moderno. Seus dentes carniceiros eram pequenos, indicando que ele teria comido sua comida em um ritmo muito lento, longe de outros animais. Sabe-se que espécimes de Megantyrion da Ásia Ocidental entraram em contato violento com grupos de Homo erectus, pois crânios de Homo erectus são conhecidos por abrigar feridas que correspondem às dimensões dos dentes de sabre deste gato. No entanto, julgando pela posição das marcas no crânio, acredita-se que este gato não estava caçando o Homo erectus, mas apenas o atacando em um ato de autodefesa. Assustado, o gato não estava ativamente perseguindo os hominídeos, mas pode ter sido o alvo de um ataque por eles para fazê-lo fugir. O Megantyrion, encurralado, fez o oposto, avançando de frente para um dos Homo erectus, mordendo com força a cabeça do humano. Isso resultou na morte do Homo erectus, cujos companheiros provavelmente viraram as costas e fugiram na direção oposta.
Não se acredita que o gato tenha então procedido para se alimentar do hominídeo e simplesmente descartou a caça à mercê dos abutres. Em outros lugares, no entanto, na África do Sul, isso não é o caso, e há evidências diretas descobertas através do exame de isótopos de carbono nos dentes de Megantyrion que este gato caçava humanos primitivos. Não apenas ele os caçava, mas era mais provável que os caçasse do que as outras espécies de gatos na região, como o Deinophilus. Curiosamente, acredita-se que o Megantyrion possa ter sido um possível ancestral direto do mais famoso gato de dentes de sabre de todos, o Smilodon, e isso se deve à sua imponente presença na América do Norte e às semelhanças nos espécimes fósseis descobertos até agora. Nenhum outro gato de dentes de sabre foi tão bem representado ou estudado na mídia quanto o Smilodon. Na verdade, se você vê um gato de dentes de sabre em arte, televisão, filme ou jogo, é quase definitivamente suposto ser ou modelado no Smilodon. Isso se deve ao fato de que os restos de Smilodon são muito bem conhecidos, o que resultou no gato se tornando um dos animais pré-históricos mais famosos. 3 espécies são conhecidas pela ciência: Smilodon gracilis, Smilodon populator e Smilodon fatalis. Todas as 3 eram conhecidas apenas das Américas. Era um gênero particularmente grande, construído de forma robusta, com muita musculatura para ajudá-lo a derrubar herbívoros poderosos. Seus caninos, em forma de sabre, estavam entre os mais longos de qualquer gato macarodontino e teriam sido usados com parcimônia para desferir um golpe mortal na garganta. O Smilodon evoluiu na América do Norte e conseguiu acessar a América do Sul quando a ponte terrestre do Panamá conectou os 2 continentes há 3 milhões de anos, permitindo que um evento conhecido como Grande Intercâmbio Americano acontecesse. A América do Sul recebeu animais como gatos de dentes de sabre, cavalos, camelídeos, porcos e proboscídeos da América do Norte, enquanto a América do Norte recebeu preguiças terrestres, gliptodontes, aves do terror, roedores e mais. O Smilodon, um gato que estava adaptado para caçar grandes animais como bisões e camelos na América do Norte, prosperou no Sul, possivelmente até superando as espetaculares aves do terror, levando-as à extinção no que é hoje o Brasil e a Argentina. O Smilodon não se extinguiu até muito recentemente, para ser mais preciso, cerca de 10 mil anos atrás. Isso significa que os humanos coexistiram com o gato por cerca de 3 mil anos, quando eles primeiro chegaram na América do Norte, e alguns desses encontros foram quase certamente mortais. O Smilodon era adequado para caçar alguns dos maiores e mais poderosos herbívoros das planícies americanas, então os humanos, especialmente os solitários ou desarmados, teriam sido um lanche fácil para um caçador tão bem-sucedido e coordenado. Como muitos outros macarodontinos, o Smilodon teria adotado uma abordagem furtiva, como um predador de emboscada, usando a folhagem ou a grama alta como cobertura, enquanto se aproximava lentamente de sua presa. No último minuto, ele atacaria primeiro com as patas, derrubando a criatura que lutava e cravando firmemente os dentes no pescoço. Essa precisão garantia que os dentes raramente quebrassem, e o gato viveria para caçar novamente. É desconhecido, no entanto, se o Smilodon era social ou não. Uma peça-chave de evidência para afirmar que eles eram sociais é que os fósseis de Smilodon estão associados aos poços de alcatrão de La Brea, perto do que é agora Los Angeles, no estado americano da Califórnia. La Brea consiste em muitas poças de alcatrão pegajoso semelhante a lodo, que teriam prendido herbívoros lutando dentro delas enquanto caminhavam descuidadamente sobre elas.
Estudos sobre leões e hienas mostram que grandes carnívoros mamíferos são rápidos em responder ao som de animais lutando em tais situações, e é provável que o Smilodon também possa ter caçado desta maneira. Isso pode indicar uma inteligência aprimorada, uma característica que está intimamente associada a animais sociais que caçam em grupo, como leões e hienas. Há também evidências substanciais de lesões curadas nos ossos do Smilodon. Um Smilodon solitário provavelmente sucumbiria a uma morte rápida se sofresse tais ferimentos, mas um Smilodon social seria cuidado por um grupo enquanto se recuperava, com comida sendo trazida para ele. A estrutura dos ossos cioides nas estruturas vocais do Smilodon sugere que ele era capaz de uma ampla gama de sons, incluindo rugidos, que fornecem mais evidências de sociabilidade. Por outro lado, no entanto, há muitas evidências de violência entre membros da mesma espécie entre os restos de Smilodon, o que poderia indicar um estilo de vida solitário. A competição era alta, o que resultou em ossos quebrados, feridas de mordida e confrontos territoriais, alguns dos quais, possivelmente, fatais. O argumento continua, mas as evidências parecem inclinar-se ligeiramente a favor desses gatos serem animais sociais. As relações humanas com grandes felinos datam muito mais atrás do que você pode ter suspeitado inicialmente. Ao longo do Pleistoceno, onde quer que os humanos vagassem, os gatos de dentes de sabre pareciam ter chegado antes. É muito claro ver por que esses animais ocuparam um lugar tão especial em nossa pré-história, com primeiras representações deles aparecendo em arte rupestre entre nossos ancestrais ao longo do Pleistoceno. Se você retirasse as ferramentas humanas, cidades, armas e tecnologia hoje, a visão nas planícies e florestas da África, Eurásia e Américas seria semelhante. Os gatos reinariam supremos, com predadores como tigre, leão, leopardo, jaguar e puma, nos humilhando como os autoproclamados principais predadores do mundo. Esses belos predadores inspiraram a arte e as histórias humanas por milênios, e há muito pouca chance disso parar tão cedo.